Fala, impressionadores! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criarem o seu primeiro jogo com Python usando o Pygame. Esse vídeo vai ser um tutorial de Pygame e nesse vídeo você vai aprender a construir esse jogo daqui, que é o famoso Brick Breaker. E você vai aprender como que você personaliza esse jogo para adaptar para as coisas que você quiser, tudo mais ao longo do vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, galera, pra gente começar, eu vou deixar alguns materiais aqui na descrição para vocês, tá? O primeiro é o gabarito da aula de hoje, que é o código do jogo completo, para você poder pegar e seguir. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição também o link para um vídeo onde eu crio um outro jogo, para você ver um outro exemplo do uso do Pygame, que é essa biblioteca que a gente vai usar aqui, que eu uso para construir o jogo do Flappy Bird, com imagens e tudo mais. Você vai ver que ele vai ter um formato levemente diferente, mas com muitas coisas parecidas com o que a gente vai fazer na aula de hoje daqui. Então, se você quiser se aprofundar mais nessa parte de desenvolvimento de jogos, pega aqui que vai estar na descrição. Na verdade, a construção do jogo do Flappy Bird, eu não vou deixar ela num link de um vídeo. Eu vou deixar ela no formato de um mini curso com várias aulas separadas para você. Na descrição também vai ser o outro link que vai estar aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos partir agora para começar a construir os nossos códigos. Para isso, como eu falei, a gente vai usar a biblioteca do Pygame, que é uma das principais ferramentas, pacotes de código do Python para criar jogos. Normalmente, quando a gente usa o Pygame, a gente costuma construir esses jogos programando orientado a objeto, ou seja, a gente cria uma classe e usa essa classe para configurar várias coisas nela e tudo mais. Como esse daqui eu sei que vai ser o primeiro vídeo de construção de jogos de muitos de vocês, e que talvez muitos de vocês não tenham ainda entrado nessa parte de orientação a objeto do Python e tudo mais, eu vou construir esse jogo sem entrar em orientação a objeto. Você não precisa necessariamente construir com classes, apesar de, digamos assim, em termos práticos, se você for pegar esse jogo, publicar mesmo e tudo mais, provavelmente vai ser mais organizado você fazer isso, mas esse primeiro jogo eu vou construir sem isso, então a gente vai usar aqui Python direto ao ponto assim, digamos mais assim. E aí para isso o primeiro passo é a gente instalar a biblioteca do Pygame, tá? Então eu vou abrir aqui embaixo o nosso terminal. Aqui eu vou abrir o nosso prompt de comando, e aqui no prompt de comando eu vou digitar pip install Pygame, beleza? No meu caso já vai estar instalado, então a gente já vai poder simplesmente partir direto construir, no seu caso ele vai instalar, tá? E aí, para a gente inicializar o Pygame, a gente simplesmente faz um import no Pygame. E aí, como que funciona a estrutura de construção de jogos, tá? Isso eu estou falando aqui no Python, mas normalmente é assim que funciona. Basicamente, o que você precisa fazer é, você precisa inicializar o jogo, você vai construir todas as funções que vão ser executadas no seu jogo, todas as coisas que precisam acontecer no seu jogo. Então a gente vai primeiro inicializar, depois a gente vai criar as funções do jogo, então vai desenhar as coisas na tela. Então pensa isso, quando você cria um jogo, você tem que criar as funções do jogo e desenhar o que vai aparecer na tela. Então você vai criar essas funções, que vão ser funções Python mesmo que vai permitir você jogar o jogo. Você vai desenhar as coisas na tela, que você quer que apareçam na tela, no nosso caso, o jogador, que é aquela barrinha lá embaixo, a bola, os blocos e tudo mais. Isso tudo a gente vai desenhar na tela. E depois disso a gente vai criar um loop infinito. E o que é o jogo? O jogo nada mais é do que esse loop infinito. O jogo, ele nada mais é do que o seu código rodando num loop infinito, que está o tempo todo verificando, nesse nosso caso daqui, qual tem que ser a sua pontuação, quais são as coisas que tem que aparecer dentro da tela a cada segundo, qual botão que o usuário apertou, ou qual movimento que ele fez com o mouse, e assim vai. Então todo jogo ele tem esse loop infinito que está rodando e está verificando todas as coisas que estão acontecendo. Quando você encerra o jogo, você clica lá em fechar, ou quando você perde e tudo mais, ele encerra esse loop infinito e acaba o jogo para você, entendeu? Então basicamente a execução do jogo ela acontece dentro desse loop infinito. E é isso que a gente vai construir agora aqui no Pygame, tá? Então primeiro, para a gente inicializar o Pygame, a gente tem que rodar um comando chamado de pygame.init, tá? É a primeira coisa. E depois a gente vai começar a criar aqui várias variáveis, vários nomes que a gente vai dar para configurações do nosso jogo. Então, por exemplo, qual vai ser o tamanho da tela? O tamanho da tela que a gente vai colocar aqui, eu vou fazer uma tela do jogo de 800 por 800 pixels. Você pode colocar o tamanho da tela que você quiser, só lembre que esse tamanho daqui tem que ser igual ou menor do que o tamanho da tela do seu computador. Se for maior, a tela do jogo vai ficar maior que a tela do computador, não faz muito sentido. Então, vou criar aqui uma variável chamada tamanho da tela. Beleza, vamos agora configurar essa tela no nosso jogo. Então a gente vai usar o pygame.display.setMode e isso daqui a gente vai passar para ela o tamanho da tela. Então isso daqui vai criar a tela do nosso jogo para a gente, tá? Como isso aqui vai criar a tela do nosso jogo, a gente vai querer depois, mais para frente, desenhar as coisas na tela do nosso jogo. Então eu vou armazenar esse cara aqui numa variável, que vai ser a variável que vai
receber, digamos assim, a tela do nosso jogo como parâmetro. E aí, quando a gente for desenhar alguma coisa, a gente sempre vai falar, desenha essa coisa na tela, desenha essa coisa na tela, e assim vai. Pensando que você pode ter, por exemplo, mais de uma tela para um mesmo jogo, e assim vai. Então, assim que você vai criar a tela que você quer. A gente pode dar o título para o nosso jogo. Então, a gente vai pegar o nosso pygame.display.setCaption e você vai passar aqui o texto que você quer para o título do seu jogo. Então, no nosso caso aqui, o jogo vai ser o Brick Breaker, tá? Vou chamar aqui de Brick Breaker YouTube, porque a gente está construindo esse jogo nesse vídeo do YouTube. Beleza? E aí agora, basicamente, a gente tem que dar as configurações dos elementos que vão ter dentro do nosso jogo. Então, quais são os elementos que tem dentro desse jogo? Tem a bola, tem o jogador e tem os blocos. São essas três coisas que a gente tem que configurar agora aqui. A bola, qual vai ser o tamanho da bola? Então, eu vou criar aqui uma variável que vai ser o tamanho da bola. A bola, ela vai ser um retângulozinho, que ele vai ter 15 por 15, tá? Eu testei valores diferentes aqui e cheguei nesse valor de 15. Ah, Lira, por que é o valor 15? Porque olha só, nossa tela está com 800, eu testei um valor 15 e eu achei que 15 é um tamanho legal para o tamanho da bola. Se você quiser depois mexer nisso do tamanho da bola, não quero que a bola seja 15 por 15, eu quero que ela seja 20 por 20 ou 10 por 10 e tudo mais, aí você mexe nesse parâmetro. Então eu vou falar que o tamanho da bola é 15, o tamanho do jogador, ou seja, qual é o tamanho, a largura da barrinha que o jogador mexe. A largura da barrinha que o jogador mexe eu vou colocar de 100 pixels, beleza? E o tamanho dos blocos, então aí aqui nos blocos a gente tem que definir, né, não só o tamanho dos blocos, mas quantos blocos vão ter no nosso jogo. Então, no jogo que eu estava mostrando para vocês lá no início do vídeo, a gente tem 5 linhas de blocos com 8 blocos em cada linha. Então, a quantidade, então eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou definir aqui a quantidade de blocos por linha, que vai ser de 8 blocos por linha, e a quantidade de linhas de blocos, que vão ser 5 linhas de blocos. Então, a minha quantidade total de blocos vai ser a quantidade de blocos por linha vezes a quantidade de linhas de blocos. Beleza? Então a gente vai ter 40 blocos aqui ao todo, tá? Então eu só fiz isso aqui como variáveis para a gente ter isso como configuração, caso você queira mudar isso em algum momento. Quero adicionar mais uma linha de blocos. É só mudar aqui para 6 e a princípio as coisas vão funcionar. Beleza? Então essa foi mais ou menos a ideia. Show de bola! Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar as coisas, vamos criar esses elementos agora. Então a gente tem que criar a bola, criar o jogador e criar um bloco. Bom, vamos lá. Como que a gente cria cada um desses caras? Cada um desses caras, nesse jogo que a gente está fazendo, é um jogo simples. Cada um deles vai ser um retângulo. Eu vou rodar aqui o gabarito para vocês visualizarem. E olha lá. Cada um deles vai ser um retângulo, tá vendo? Então, olha lá. A bola é um retângulo. Tipo, o jogadorzinho aqui embaixo é um retângulo. Tudo isso aqui é um retângulo. E os blocos são retângulos. Então, a gente aqui agora vai ter que criar esses caras como retângulos. Então, a gente vai chegar aqui e vai fazer, por exemplo, a bola vai ser um pygame.rect, com R maiúsculo, tá? Que ele vai criar esse retângulo. Repara, eu estou criando a bola, eu não estou desenhando ainda ela na tela. Na hora de desenhar na tela, a gente vai chegar aqui embaixo e vai desenhar ela na tela. A gente está criando um retângulo do pygame que depois a gente vai colocar na tela. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que esse retângulo do pygame ele tem métodos específicos dele. Então, por exemplo, na hora da gente verificar se a bola e o retângulo bateu um no outro, a gente vai usar um método que é o método collide, de colidir, que existe dentro do pygame. Então, por isso que a gente precisa que a bola seja um elemento do pygame. Ela não pode ser simplesmente uma tupla de 15 por 15. Ela tem que ser um elemento retângulo. O elemento do retângulo, para você criar ele, você passa 4 parâmetros, que é a posição na esquerda, a posição no topo, a largura dele e a altura dele. Eu vou abrir aqui o Paint para poder explicar para vocês como é que funciona. Imagina que isso daqui é a sua tela, beleza? E imagina que você quer desenhar a posição do jogador, por exemplo, aqui. Você quer que o seu jogador ele apareça aqui inicialmente, tá? Você vai desenhar um retângulozinho, seu jogador vai aparecer aqui. Quais são esses parâmetros que você tem que passar aqui no retângulo? Você tem que passar a posição desse ponto aqui, tá vendo? Desse ponto aqui, que é o primeiro ponto dessa quininha aqui em cima superior, tá vendo? A posição desse cara, então esse left que você tá vendo aqui, esse left e esse top, é a posição desse pontinho inicial aqui. E aí você passa a largura e a altura. Tudo isso em pixels. Então pensa que ele está aumentando a posição para baixo e está aumentando a posição para a direita. Então quando você passa aqui, ó, o parâmetro left, se você passar 0 no parâmetro left, você está encostado aqui nessa borda aqui. Se você passar, por exemplo, 400 no parâmetro left, você andou até a metade. Se você passar 200 no parâmetro left, é a distância. Esse left é a distância da margem da esquerda, da borda da esquerda da tela. 200 pixels, 0 pixels, 400 pixels, 700 pixels mais para cá e assim vai. A mesma coisa o parâmetro top. O parâmetro top
parâmetro top é a distância dessa borda superior, da borda top, tá? Não é a distância de baixo para cima, não. É a distância de cima para baixo. A distância da borda superior da tela. Então, se você passar, por exemplo, 700 da borda superior da tela, ele vai colocar aqui embaixo. Porque a sua tela tem 800, 700 vai ser mais ou menos aqui embaixo, tá? Então, vai ser mais ou menos essa lógica que a gente vai ter que fazer. Então, a bola, onde a gente vai desenhar essa bola? Então, pensa aqui, onde a bola vai ser inicializada? Ah, vamos inicializar a bola, por exemplo, numa distância de 100 pixels da esquerda, você pode colocar quanto você quiser. Então isso aqui é só para qual vai ser a posição inicial dela. A distância dela do topo da tela vai ser, sei lá, 500 pixels. E aí aqui a gente passa qual é a largura e a altura dela. Ou seja, qual é o tamanho desse retângulozinho que a bola vai ter. Como eu falei para vocês, a bola vai ter 15 por 15. Então eu vou passar a largura dela vai ser 15 e a altura dela também vai ser 15. Beleza? E o nosso jogador? O jogador, esse aqui é o tamanho do jogador, né? Esse aqui é o tamanho do jogador. Tá? E o jogador ele vai ser também um pygame.rect, que ele vai ser quem? Ele vai ser onde ele vai começar. Aí agora vamos lá. O jogador eu quero que ele comece aqui embaixo. Então, a posição do jogador, eu vou colocar ele começando encostado na tela da esquerda. Então o parâmetro left dele vai ser 0. E eu quero que ele esteja quase lá embaixo, quase tudo lá embaixo. Então eu vou colocar, por exemplo, que ele vai começar na posição 750. Lá embaixo, 750. E aí, qual vai ser a largura do jogador? A largura do jogador é justamente o tamanho do jogador que a gente colocou aqui. Tamanho do jogador. Eu não vou botar a altura do jogador também 100, porque senão o jogador, ao invés de ser um retângulozinho fininho, vai ser um quadradão gordo. A altura do jogador meio que tanto faz pra gente. Pode ser uma linha fininha, mas só para visualmente você ver alguma coisa ali no tamanho do jogador. Então, para você ver alguma coisa ali no tamanho do jogador, o tamanho dele eu vou colocar, por exemplo, como sendo 15 pixels, que é a mesma coisa do tamanho da bola aqui. Tá? Então, a largura dele vai ser a largura da bolinha também, tá bom? 15 pixels que a gente vai colocar aqui. Show de bola. Você poderia botar a variável tamanho bola também aqui, se você preferir. Beleza. Agora, os blocos, a gente vai ter um pouco mais de trabalho para fazer os blocos. Por quê? Porque para a gente criar os blocos, a gente vai precisar criar os blocos de acordo com a quantidade de blocos que a gente tem em cada linha, de acordo com a quantidade de linhas de blocos que a gente tem. Porque eu vou ter que passar a posição de cada bloco. Criar um bloco nada mais é do que criar um retângulo desse aqui, passando a posição daquele retângulo. O tamanho dos blocos vai ser igual para cada bloco, mas a posição dos blocos vai ser diferente. Cada bloco vai estar numa posição diferente. Então a gente vai ter que criar alguma lógica para fazer isso. Então eu vou deixar essa lógica de criar os blocos, eu vou criar aqui uma função, que vai ser a função aqui criar blocos, tá? Vai ser a função criar blocos, que ela vai receber como parâmetro aqui a quantidade de blocos por linha e a quantidade de linhas de blocos, beleza? Ela vai receber essas duas informações como parâmetro e ela vai retornar para a gente uma lista com todos os blocos criados. Então, inicialmente, ela vai começar com os blocos, uma lista de blocos vazios. A gente aqui vai, então, criar os blocos e ela vai devolver para a gente uma lista com esses blocos já criados. A gente só vai ter que descobrir quais são essas posições e tal. A gente vai ter que fazer umas contas aqui. Vai ser mais uma lógica de, putz, como que a gente posiciona e descobre a posição de cada coisa aqui na tela do que, putz, um código super revolucionário ou algo do tipo, tá? Então a gente vai ter que criar os blocos aqui. Além disso, o que a gente tem que configurar mais no nosso jogo? As cores. Então vamos criar aqui um dicionário de cores. Vou criar um dicionário Python com várias cores aqui. As cores, elas seguem sempre no Pygame o padrão RGB. O que é o padrão RGB? É a quantidade de red, quantidade de green e quantidade de blue. Quantidade de vermelho, verde e azul que você vai dar para aquele pixel, para um pixel específico. De acordo com a combinação de verde, vermelho e azul, você consegue criar todas as cores. Então, por exemplo, a cor branca, então as cores, a branca, por exemplo, ela é uma tupla que é 255, 255, 255. Ou seja, a quantidade de verde, vermelho e azul, ele é de uma escala de 0 a 255. Então, esse 255 significa que eu vou ter o máximo de red, de vermelho, nesse pixel. O segundo 255, ele significa o máximo de G, que é RGB. Lembra? Então, esse primeiro é R, o segundo é G, esse terceiro é B. O segundo é green, então verde. Eu tenho o máximo de verde e o máximo de azul. Se você pegar um papel, por exemplo, pintar esse papel de vermelho, depois pintar em cima do vermelho de verde, depois pintar em cima do verde de azul, você vai ver que vai ficar branco. Porque você combinou essas três cores e fica branco. A mesma coisa não, a lógica contrária serve para a cor preta. A cor preta, ela é 0, 0, 0. Ou seja, se você não tiver nada de verde, nada de vermelho, nada de azul, você tem a cor preta. Agora, você pode ter outras cores aqui dentro. Por exemplo, eu posso ter a cor amarela. Como que é construída a cor amarela? A cor amarela é construída com tudo de vermelho, com tudo de verde e com 0 de azul. Isso aqui vai criar a cor amarela para você. Você pode ter aqui, por exemplo, a cor azul. A cor azul é o quê? Ela é 0 de verde, 0 de vermelho
e tudo de azul. Então isso aqui é a cor azul. Obviamente, se você for brincando com esses valores aqui, 255, ao invés de 255, eu quero botar 120. Você vai ter um tom de azul diferente do tom de azul de 255. Então você pode ir brincando com essas coisas do jeito que você quiser. E a última cor que eu vou criar aqui vai ser a cor do verde, que vai ser basicamente do 0 no vermelho, 255 no verde e 0 no azul. Beleza? Pronto, temos todas as cores aqui. Então eu criei um dicionário de cores porque vai facilitar a nossa vida. Na hora que eu mandar ele criar algum bloco específico, eu vou passar a cor que eu quero desse bloco. Ou seja, na hora de eu mandar desenha a bola para mim, eu vou falar desenha a bola com a cor branca. Desenha os blocos para mim. Desenha o bloco com a cor verde. Desenha o jogador para mim. Desenha o jogador com a cor, sei lá, amarela ou com a cor azul. E a gente vai brincando assim. Beleza? E aí, além disso, a gente tem que criar aqui agora algumas variáveis que são variáveis que vão ser importantes para o nosso jogo. Então, primeiro, se o jogo já acabou ou não. Então, por padrão, a gente vai colocar que o jogo não acabou. Então, o fim de jogo ele começa como falso. E aqui dentro do loop, quando o jogo acaba, a gente coloca esse fim de jogo igual a verdadeiro. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai colocar. A pontuação do usuário, ela começa em 0. Então, o usuário não consegue ter não tem uma pontuação fixa, ele começa zerado. E uma outra coisa que vai ser muito importante aqui, que é o movimento da bola. Ou seja, qual é a velocidade da bola, né? Isso aqui eu coloquei movimento da bola, mas poderia ser velocidade da bola. Ou seja, a cada iteração do jogo, a cada segundo do jogo, quantos pixels a bola se movimenta. Lembrando, aqui a gente vai passar dois parâmetros. A gente vai passar o parâmetro de largura e altura. Então, quanto que ela se movimenta da esquerda para a direita, quanto que ela se movimenta de cima para baixo. Por padrão, eu vou começar com a bola se movimentando um por um. Beleza, a gente vai colocar isso aqui, ó. Por padrão, a bola se movimenta um pixel e um pixel. Lira, por que você fez aqui com lista e não com tupla, como todas as outras que você tinha feito aqui? Porque esse movimento da bola, a gente vai ter que editar ele. Né? Então eu vou ter que chegar aqui, por exemplo, quando a bola encostar no jogador, isso aqui é quanto que ela se movimenta no eixo X, isso aqui é quanto ela se movimenta no eixo Y. Quando a bola encostar no jogador, o que a gente vai fazer? Quando a bola encostar no jogador, o movimento dela no eixo Y, ele vai estar descendo, ele vai inverter. Ele vai, boom, ao invés de ser 1, ele vai virar menos 1. Ou seja, ele vai começar a subir a bola. É isso que vai fazer o movimento da bola vir de cima para baixo, bater no jogador, de baixo para cima. Então, como eu vou precisar editar esse cara daqui, esse cara não pode ser uma tupla, porque não sei se você lembra do Python, as tuplas são imutáveis. Então, eu criei ele como uma lista só para ele ser mutável, tá? Só para ser fácil de manipular ele. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar o movimento da bola no eixo X, que é o índice 0, e o movimento da bola no eixo Y, que é o índice 1. Isso aqui são os dois movimentos que a bola tem, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá bom? Então, essa é a lógica aqui do que a gente vai fazer com o movimento da bola. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos começar a criar as nossas funções do jogo e desenhar as coisas na tela aqui. Para a gente poder ver o que está acontecendo na nossa tela, antes de criar todos os blocos e antes de criar todas as funções do jogo, eu vou desenhar a tela. Então eu vou desenhar a nossa tela, eu vou desenhar a bola e eu vou desenhar o nosso jogador, para a gente ver como é que essas coisas estão na tela para ver se está funcionando. Como que a gente faz isso? Para isso a gente vai ter que criar um loop infinito para desenhar as coisas na tela, porque senão ele vai só abrir a tela e fechar a tela para a gente automaticamente. Tá? Então, vamos lá, desenhar as coisas na tela. Primeiro, você tem que desenhar a tela. Para você desenhar a tela, a gente tem que fazer um tela.fill e a gente vai preencher essa tela com uma cor. Qual vai ser o fundo do nosso jogo? O fundo do nosso jogo vai ser preto, tá? O plano de fundo do jogo vai ser preto. Então eu vou preencher ele com, das cores, a cor preta. Beleza? Então a gente está fazendo isso aqui só para preencher ele com essa cor aqui, cor preta. Beleza? Então criamos aqui a nossa tela. Se eu pegar isso daqui e simplesmente rodar o meu código, você vai ver, olha lá, que ele vai abrir a tela preta e vai fechar a tela preta. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente não criou o loop infinito que fala para o jogo ficar acontecendo. Então, para ele não fechar a tela toda de uma vez, o que a gente tem que fazer? Primeiro, criar o loop infinito. Então, enquanto não tiver acabado o jogo, ou seja, tá vendo aqui, ó? Enquanto, cadê o nosso fim jogo aqui, ó? Fim jogo é falso. Então, enquanto não tiver acabado o jogo, o que eu quero fazer? Nesse loop infinito, o que você tem que fazer? A primeira coisa dele tem que ser a regra de acabou o jogo. Então, se o usuário clicar em fechar a tela, ele tem que encerrar o jogo. Então, como que você pega os eventos do usuário? For evento in pygame.event.get. O que é isso daqui, Lira? O que é esse evento, pegar o evento do usuário? É o seguinte, cada interação que o usuário faz com o seu jogo, ele pegou o mouse e clicou no X, ele pegou o mouse e clicou em algum lugar da tela, ele mexeu o mouse, ele clicou numa tecla do seu teclado. Isso tudo vai ser armazenado dentro dessa função aqui, pygame.event.get. Então ele vai pegar esse evento para você. A cada evento que acontecer no jogo, a cada coisa que o usuário fizer, ele pega esse evento para você. Se esse evento,
se esse evento, tá vendo? Se esse evento daqui for do tipo .type, for do tipo pygame.quit, significa que o usuário clicou no botãozinho de fechar. Se ele clicou no botãozinho de fechar, então o fim do jogo é igual ao verdadeiro. Eu vou encerrar o jogo, tá vendo? Se o tipo de evento que o usuário fez foi clicar lá e para encerrar o jogo, então eu vou dizer que acaba o jogo, que acaba esse loop infinito. E o que garante que esse loop infinito fica atualizando? O que garante que ele atualiza a tela dele de tanto em tanto tempo, né? Porque se eu pegar isso aqui e simplesmente rodar isso aqui, olha o que vai acontecer. Eu rodei, a tela tá aqui, tá no loop infinito, eu vou fechar, e a princípio você tá vendo, pô, Lira, tá funcionando super bem seu código. Ele tá muito bem, ele tá rodando no loop infinito. Só que ele tá rodando com a minha tela travada. Se eu mandar a bolinha se movimentar, isso não vai acontecer, isso não vai aparecer. Por quê? Porque sempre que você faz o loop infinito de qualquer jogo do Pygame, no final do loop infinito, você tem que botar aqui dois códigos. Um pygame.time.wait de 1 é 1 milissegundo, ou seja, a cada milissegundo que está passando, o seu jogo está atualizando a tela do jogo. Está atualizando a tela do jogo, não, está atualizando os comandos do jogo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu jogo está meio que verificando as coisas que estão acontecendo a cada milissegundo. Então se o usuário clicar duas teclas diferentes com 1 milissegundo de diferença, ele vai conseguir pegar essas duas teclas porque ele está esperando 1 milissegundo para rodar o loop de novo. Espera 1 milissegundo, roda o loop de novo e assim vai. Então o seu jogo ele está sendo carregado, digamos assim, de milissegundo em milissegundo, porque você passou o parâmetro 1 aqui. Se você quiser tornar o jogo mais lento, você bota ele de 2 em 2 milissegundos, de 3 em 3 milissegundos e assim vai. Tá bom? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que você tem que rodar um pygame.display.flip. O que é o pygame.display.flip? Como o próprio nome display já diz, é isso aqui que atualiza a tela do jogo. Então imagina que você fez uma alteração na tela do jogo, a bolinha estava numa posição, ela se mudou para outra posição. Como que isso aqui aparece na tela do jogo? Você tem que rodar um display.flip, porque senão ele faz isso daqui, mas a tela do jogo não é executada. Então sempre que você tiver um jogo do Pygame que você está executando, esses dois comandos você vai ter que passar lá no final. Um time.wait e um display.flip para ele atualizar a tela do jogo para você. Beleza? E no final, depois desse loop infinito, quando acabar o loop infinito, você encerra o jogo com um pygame.quit. Isso aqui é o que finaliza a instância do Pygame para você, tá? Então essa daqui, galera, é a estrutura básica de um jogo do Pygame. Você sempre que for usar o Pygame, você vai ter que dar as configurações iniciais, desenhar as coisas na tela, que eu vou mostrar para vocês agora como você vai desenhar, criar um loop infinito com essas configurações aqui, e aí entre a verificação do evento do usuário e a atualização da tela, aqui que você vai fazer as coisas. Você vai movimentar a bola, você vai movimentar o jogador, você vai fazendo as coisas, você vai executar as funções do jogo. É aqui. Aqui que você vai executar as funções do jogo que você vai criar aqui, tá bom? E agora a gente vai começar a desenhar mais as coisas na tela para ir visualizando e a gente vai evoluindo assim ao longo da aula. Fechado? Então vamos lá. Vamos desenhar mais coisa na tela. O que mais eu quero desenhar? Eu quero desenhar o jogador. Eu já tenho o retângulo do jogador criado aqui. Como que eu faço para desenhar ele? A gente vai usar um pygame.draw e a gente vai pedir para desenhar um retângulo. Qual é o retângulo que você vai passar para ele? Você vai passar aqui para ele primeiro aonde ele vai desenhar esse retângulo, que é na nossa tela. Então é a primeira coisa que você vai passar. Segundo parâmetro que você vai passar para ele aqui, qual é a color, qual é a cor desse retângulo que você vai desenhar. Beleza, a cor do retângulo que a gente vai desenhar, estou desenhando o jogador aqui. O jogador eu quero que ele seja azul. Então a gente vai pegar lá no nosso dicionário de cores a cor azul. Beleza. Próximo parâmetro. Qual é o retângulo que ele vai desenhar? Tá vendo? Ele está pedindo um retângulo que ele vai ter que desenhar aqui. Você pediu para ele desenhar um retângulo? Qual é o retângulo? O retângulo é esse retângulo que você já criou aqui. É o jogador mesmo, propriamente dito. Então aqui você vai passar jogador e ele vai desenhar esse jogador para você. Quer ver? Se eu rodar o código agora, tá lá. Ele criou o jogo pra gente e desenhou o retângulo do jogador aqui embaixo. Tá vendo? Vamos agora mandar ele desenhar a bola. Mesma coisa, a gente copia isso daqui, cola embaixo. A cor da bola vai ser branca. E aqui ele vai desenhar a bola pra gente. Ele vai desenhar a bola na tela. Se eu rodar o código agora, eu tenho, olha, o jogador e a bola que começa aqui. Beleza? Então já começamos a desenhar o nosso jogo aqui. Bom, uma boa prática que eu falei para vocês era, normalmente quando você cria um jogo, você cria essa programação toda, ela acontece orientada a objeto, ou seja, você cria uma classe, e cada uma dessas coisas que a gente está colocando aqui é uma função dessa classe, um método dessa classe. A gente não vai programar aqui orientado a objeto, mas tudo que você desenha na tela, tudo que acontece no jogo, é ideal que cada coisa dessa seja uma função separada no seu código, mesmo que você não esteja programando orientado a objeto. Por quê? Porque se ele for uma função no seu código, fica mais organizado. Depois, se você quiser ajustar, eu quero ajustar alguma coisa onde eu desenhei, eu quero desenhar o usuário com uma outra cor. Onde eu edito isso? Putz, não sei. Você vai lá na função que desenha as coisas na tela.
Então eu vou criar uma função aqui que é a função desenhar início do jogo. Essa vai ser aqui a minha função, desenhar início do jogo. E o que essa função vai fazer é isso daqui. Ela vai preencher a tela e ela vai desenhar o jogador e a bola. E aí, antes do nosso loop infinito, aqui logo antes do loop infinito, a gente só vai executar essa função. Desenhar início do jogo. Tá vendo? O resultado prático é o mesmo. Vou rodar aqui o código. O resultado prático é o mesmo. Ele desenhou a nossa tela de forma igual ao que estava desenhando antes. Só que agora está separado numa função. Tá vendo? E aí, se eu quiser em algum momento editar o que aparece inicialmente na tela do jogo, a gente simplesmente pode chegar e editar aqui. Combinado? Então, isso daqui foi uma alteração que eu quis fazer só para garantir que a gente está criando as funções certinhas no nosso jogo. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que desenhar os blocos. A gente não desenhou, a gente desenhou aqui o início do jogo. E aqui agora a gente tem que, então, desenhar os blocos. Bom, a gente vai ter que desenhar os blocos aqui. Eu não sei quais vão ser os blocos que a gente vai ter que ter. A gente vai ter que criar os blocos aqui primeiro. Mas no fim do dia, a gente vai ter uma lista com todos os blocos. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó, a gente vai chegar aqui no nosso código, eu vou desenhar o início do jogo, eu vou inicializar os meus blocos, que vai ser aquela função criar blocos, tá vendo? Então o que essa função vai fazer aqui para mim? Ela vai criar todos os blocos, ou seja, ela vai criar os retângulos de todos os blocos, tá vendo? Os retângulos de todos os blocos, e vai criar esses blocos aqui na tela, e vai criar esses blocos aqui, vai criar os retângulos e vai me devolver uma lista com todos esses retângulos. Na hora de eu desenhar os blocos na tela, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer assim, ó, para cada, esse desenhar blocos vai receber os blocos como parâmetro, vai receber os blocos aqui como parâmetro, e ele vai, para cada bloco dentro da minha lista de blocos, ele vai desenhar o bloco na tela. A gente já aprendeu a desenhar na tela. Para desenhar o bloco na tela, a gente desenha com isso aqui, ó. Pygame.drawRect, vai desenhar um retângulo na nossa tela, a cor do bloco vai ser verde, e ele vai desenhar um bloco específico. Então, para cada bloco que tiver na nossa lista de blocos, ele vai desenhar esses blocos aqui na tela. Beleza? Inicialmente, a nossa função criar blocos, ela não tem bloco nenhum. Não tem bloco nenhum. Então, se eu simplesmente pegar e rodar isso daqui, ó, a gente criou os blocos, e agora eu vou rodar a função desenhar blocos, passando para ela a lista de blocos que a gente acabou de criar aqui. Acabou de criar aqui. Se eu rodar isso aqui, não vai acontecer nada. Olha lá, vai inclusive dar um erro, porque a gente não passou, né, óbvio, para desenhar, para criar blocos, os parâmetros de quantidade de blocos linhas e quantidade de linhas de blocos. Vamos passar lá. Quantidade de blocos linhas e quantidade linhas blocos. Beleza? Então, se eu rodar o código aqui agora, ele vai aparecer, não vai ter nenhum bloco desenhado, porque aqui a gente não está criando nenhum bloco. Mas a partir olha que legal, a partir do momento que eu chegar aqui agora e criar um bloco, eu vou criar um bloco, que vai ser, por exemplo, vamos criar um bloco qualquer aqui, ó, um retângulo, e eu vou colocar esse bloco na posição 50, na altura 50, o tamanho dele vai ser o tamanho de um bloco, a gente vai ver como que vai ficar, vamos botar aqui, sei lá, a largura do bloco vai ser 80 e a altura do bloco vai ser 15 também. Digamos que vai ser isso aqui, tá? Só para a gente ter algum bloco. Eu vou pegar a nossa lista de blocos e vou adicionar esse bloco aqui, esse bloco específico. Vou rodar o código agora, olha lá o que vai acontecer. Ele criou um bloco aqui para mim. Tá vendo? Então o que a gente vai ter que fazer agora? Aqui dentro dessa função, a gente vai ter que criar todos os blocos e adicionar o bloco nessa lista de blocos. Porque, por exemplo, se eu pegasse aqui agora e criasse um segundo bloco, na posição 100, altura 50, 80 de largura e 15 de altura do bloco, e adicionasse ele lá na minha lista de blocos, agora quando ele fosse desenhar, ele ia desenhar dois blocos. Tá vendo que os dois blocos estão colados no outro. Deixa eu botar eles mais distantes aqui, ó. 180. Só pra gente ver ele rodando. Tá lá. Criou um bloco, criou o segundo bloco. Se eu chegar aqui agora e criar um terceiro bloco e adicionar ele na lista também, só que ao invés da posição 180, botar na posição, sei lá, 310, rodar aqui, ele vai desenhar os três blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer preencher todos os blocos aqui. Só que eu quero conseguir criar esses blocos de uma forma inteligente, de acordo com a quantidade de blocos por linha e quantidade de linhas por bloco. É isso que a gente quer fazer. Então, vamos lá. Vamos pensar como que a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer uma matemática aqui, porque a gente vai ter que olhar para a nossa tela e pensar como que eu faço para dividir essa tela daqui. Vamos lá. Primeiro, que largura é essa daqui? A largura da tela inteira. A largura da tela inteira é 800, porque a gente definiu lá no início que era 800. Esse 800 é um parâmetro do tamanho da tela. Tá vendo? E a altura da tela inteira também é 800. A altura da tela inteira também é 800. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no criar blocos é, eu vou pegar aqui, ó, a altura vai ser o tamanho da tela, índice 1, e a largura da tela vai ser o tamanho da tela, índice 0. Beleza?
Então, altura da tela, largura da tela. Foi a primeira coisa que a gente fez aqui. Tá vendo? Porque a gente tem o tamanho da tela, pegou a largura e a altura da tela. Beleza. Aí vamos lá, vamos criar uma linha de blocos só. Então, por enquanto, ignora que a gente vai ter várias linhas de bloco. Vamos pensar em uma única linha de bloco. Mas vamos pensar o seguinte: se eu tiver uma única linha de blocos, quantos blocos eu consigo colocar nessa linha? Ou seja, na verdade é o seguinte: eu quero colocar nessa linha essa quantidade de blocos por linha aqui. 8 blocos, tá vendo? 8 blocos. Então, eu tenho que pegar o tamanho inteiro da linha e dividir o tamanho inteiro da largura da tela. Eu tenho que dividir ele por 8, para eu ter 8 blocos diferentes ali dentro, beleza? Então eu vou botar assim, ó, largura de um bloco vai ser a largura da tela divididos por 8. Só qual é o problema? O problema é, se eu pegar a largura da tela aqui e dividir ela por 8, digamos que isso aqui seja certinho a divisão dela por 8, tá? E dividir ela por 8, o que a gente vai ter? Eu vou ter um bloco aqui, eu vou ter outro bloco aqui colado com ele, depois outro bloco colado com ele e assim vai. Então, se eu fizer essa divisão direto, largura da tela por 8, e eu tenho 8 blocos, eu vou ter um bloco colado com o outro. Ou então, eu divido a largura da tela por 8 e eu faço que a largura do bloco ela vai ser essa largura daqui menos a distância entre dois blocos. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A largura do bloco ela é a largura da tela dividido por 8 menos quanto? Qual é a distância que eu quero dar entre dois blocos? Digamos que eu queira dar entre dois blocos uma distância de 10 pixels. Então, cada bloco ele tem a largura da tela dividido por 8 menos 5 pixels. Por que menos 5 pixels? Porque se eu pegar, por exemplo, digamos, vamos fazer com uma conta mais fácil. Digamos que a minha tela tivesse 20 de largura e eu fosse ter dois blocos aqui dentro. Se eu dividir isso aqui por 2, ele vai dar 10. Beleza? Ele vai dar 10. Cada bloco vai ter um tamanho de 10. Na verdade, vamos fazer números maiores aqui, né? 100. Digamos que a gente tem a largura de 100 da nossa tela. E eu vou ter dois blocos aqui dentro. Se eu dividir isso por 2, ele vai dar 50. Então eu vou ter um bloco de 50 e um bloco de 50. Eles vão ficar colados. Se eu quiser 10 pixels de distância entre os dois blocos, se cada bloco tiver 40 de tamanho, eu vou ter 20 pixels de distância. Por que eu vou ter 20 pixels de distância? Porque um bloco tem 40, o outro bloco tem 40. Vou botar um bloco 40, mais uma distância 40. 40 mais 40 dá 80 e não 100. Então, a distância que eu estou querendo dar, né, o tamanho do bloco que eu estou querendo fazer é o tamanho inteiro da largura da tela dividido pela quantidade de blocos, menos a metade da distância entre dois blocos, beleza? É essa lógica do que a gente está fazendo. Eu sei que essa lógica pode ser confusa, mas na verdade você pode só testar valores aqui também. Você pode botar só um valor diferente aqui. Ah, quero botar 10 aqui de distância. Vê quanto é que fica a distância. Se você quiser diminuir, diminui aqui. Entenda que esse número que você está colocando aqui é a distância entre dois blocos. É isso que você está fazendo. No caso aqui, na verdade, é a metade da distância entre dois blocos. Então, o tamanho, a largura do bloco vai ser a largura da tela dividido por 8 menos uma distânciazinha, um valor que vai ser a distância entre os dois blocos. Beleza? E aí, isso que a gente tem aqui da largura do bloco. A altura do bloco vai ser um valor fixo que a gente vai poder passar. A altura do bloco, eu vou querer passar ela com um valor fixo igual a do jogador. Cadê do jogador aqui? Ó? A altura do jogador é 15. Então, a altura do bloco ela vai ser 15 também. Beleza? E aí, vamos construir, então, vamos agora construir cada um desses blocos aqui dessa linha. Então, a gente vai fazer aqui, ó, for i in range, quantidade blocos por linha, porque eu estou construindo uma linha, e é o bloco, um bloco. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um bloco, então a gente vai criar o bloco, e depois a gente vai adicionar o bloco na lista de blocos. Beleza. Criar o bloco a gente sabe fazer. É bloco vai ser igual a um pygame.rect e vai criar esse retângulo aqui. E adicionar esse bloco na lista de blocos, a gente vai fazer só um blocos.append, o bloco que a gente acabou de criar. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Agora, o que é o desafio daqui? O desafio é, cara, qual é a posição na esquerda, a posição do topo, a posição da largura e a posição da altura desse bloco? Vamos pensar, a gente está querendo só uma linha de bloco. Digamos que a primeira linha de bloco que eu quero colocar ela bem colada lá no topo da minha tela. Se eu quero colada lá no topo da minha tela e começando encostada na parede. Se ela começa encostada na parede, ela vai estar lá no topo da minha tela, então o que eu vou fazer com essa linha daqui é que eu vou colocar ela começando no 0, 0. Beleza? O left e top é isso, 0 e 0. Ele começa aqui. E aí a largura do bloco. Qual é a largura do bloco? É a largura do bloco que está aqui, é esse parâmetro, largura do bloco. E qual é a altura do bloco? A altura do bloco é o parâmetro altura do bloco que a gente colocar aqui. Beleza. Só que repara o seguinte, o que vai acontecer? Ele vai executar isso daqui várias e várias vezes. Como ele vai executar isso aqui várias e várias vezes, qual que tem que ser o que eu vou ter que adaptar aqui? Porque se eu simplesmente rodar o código do jeito que está aqui, olha lá, vou rodar.
Ele criou vários blocos, só que todos os blocos estão colados aqui em cima, tá vendo? Tá tudo junto aqui. Tudo colado aqui, tudo junto, um em cima do outro. O que eu tenho que fazer para adaptar para um bloco ser criado aqui, um outro bloco ser criado aqui, um outro bloco ser criado aqui do lado, um outro bloco ser criado aqui do lado, um outro bloco ser criado aqui do lado, e assim vai, assim vai. O que eu preciso fazer para fazer isso tudo aqui? Bom, para você fazer isso, basicamente você tem que adaptar a posição de onde começa a construção do bloco, lembra? Olha lá, a gente vai criar um bloco aqui. Olha lá, vamos fazer aqui. A gente vai criar um bloco aqui. Agora eu quero que esse outro bloco seja criado aqui, com uma distância desse bloco anterior que estava ali do lado. Então, qual é a diferença desse primeiro bloco para esse segundo bloco? Um parâmetro só é diferente. A posição desse pontinho inicial de onde você cria o bloco no eixo X. Né? Ou seja, o valor de left, esse valor aqui. Esse valor ele não vai ser mais zero. Esse valor ele é zero quando você está criando o primeiro bloco. Então esse valor, quando eu estiver criando o segundo bloco, ele não vai ser mais zero. Quando eu estiver criando o terceiro bloco, ele tem que ser maior ainda. Quando eu estiver criando o quarto bloco, ele vai ser maior ainda. Então esse valor aqui, ele vai ser esse i, que está aqui, que começa em 0, depois vira 1, depois vira 2, depois vira 3, vezes o tamanho do bloco. O tamanho do bloco, que é a largura, né? A gente chamou de largura. Vezes a largura do bloco. Esse cara vezes a largura do bloco. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente botar isso aqui? Esse cara vezes a largura do bloco? Olha só, vou rodar o código aqui. Ele botou vezes a largura do bloco. Olha o que acontece. Ele cria vários blocos, só que um colado no outro. Ele está criando vários blocos, mas ele está criando os blocos assim, ó, um colado no outro. Tá vendo? Ele está criando todos os blocos, mas todos eles estão assim. Como que eu faço para ele ter uma distância entre o outro? Ele não pode ser só vezes a largura do bloco. Ele tem que ser vezes a largura do bloco mais a distância entre os blocos. Que a distância entre os blocos eu coloquei como sendo 5. Foi isso que a gente colocou aqui, não é? A gente colocou como sendo 5. Ou, na verdade, eu falei 10, né? Que seria o dobro do tamanho do bloco aqui. Mas vamos botar 5 aqui pra gente ver como é que fica. Rodei o código. Tá lá, já conseguiu criar todos os blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Criou exatamente do jeito que eu queria. Então, na verdade, esse 5 que está aqui, eu falei que era metade da distância entre os blocos, mas já era metade no caso aqui de só ter dois valores, né? Na verdade, isso aqui é realmente a distância que eu quero entre os blocos, que é a distância de 5 pixels, que é exatamente o que vai ficar aqui, ó. A distância entre os blocos, que é esse valor aqui. Então, se você quiser tornar esse cara aqui uma variável, você pode botar aqui, ó. Distância entre blocos vai ser 5, e aí você faz aqui, ó, menos a distância entre os blocos, e aqui mais a distância entre os blocos. Você transformou isso tudo numa variável, e agora quando você rodar, ele vai criar a primeira linha de blocos de forma perfeita. Tá vendo? Vamos agora adaptar para ele criar as outras linhas de blocos. Isso aqui ele fez para uma linha de bloco. Para eu criar várias linhas de bloco, quem é o cara que eu tenho que adaptar? Esse cara daqui. Com a mesma regra que a gente fez aqui. Então, isso tudo aqui vai ter que estar agora dentro de um outro for. For, por exemplo, j in range quantidade de linhas de blocos. Então, para cada linha, eu vou querer executar isso daqui. Para cada linha, eu vou querer executar isso daqui. Tá vendo? E o que muda? Muda a distância da linha de blocos que a gente está criando do topo da tela. Inicialmente, a distância que a gente está criando vai ser 0. Depois, qual vai ser ela? Vai ser a distância entre as duas linhas de bloco. Você pode definir esse parâmetro aqui. Qual é a distância entre duas linhas de bloco? Aí você que vai definir. Eu vou definir aqui um parâmetro. Distância entre linhas. Que vai ser, por exemplo, cada bloco tem 15 de tamanho. Né? A gente botou 15 a altura do bloco. Vai ser a altura do bloco mais 10. Vai ser isso que eu vou botar. Altura do bloco mais 10. Essa vai ser a distância entre duas linhas de bloco. Então aqui o que a gente vai colocar? Ele vai começar sendo 0, porque esse parâmetrozinho J aqui do nosso range é 0. Ele começa como 0. Mas a cada linha de bloco que ele tem, eu tenho que multiplicar isso daqui pela distância entre os blocos. Entre as linhas, né? Pela distância entre as linhas. Então nosso retângulo ficou assim, ó. Ele começa zerado. Depois, na próxima linha de blocos que ele vai criar todo mundo na altura de pixels, que é a altura do bloco mais 10, então na altura 25, depois tudo na altura 50, depois tudo na altura 75, e assim vai. Se eu rodar o código agora, olha lá, ele criou todas as linhas de bloco para mim, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Criou as 5 linhas de bloco para mim. E aí você pode botar quantas linhas de bloco você quiser aqui dentro. Ah, não quero mais que sejam 5, quero que seja 10 linhas de bloco. Beleza. Pega isso aqui, roda o código, e olha lá, pronto, criou em 10 linhas de bloco. E aí você vai adaptando isso para o que você quiser. Eu vou deixar 5, que tinha sido o nosso parâmetro inicial que a gente tinha colocado, e a princípio ia funcionar. Mas com isso, a gente já conseguiu desenhar e criar o nosso jogo todo, tá? Essa aqui, na minha opinião, era uma das partes mais difíceis da aula,
que é justamente você entender a lógica de criação aqui dos blocos, tá? Essas contas que a gente está fazendo aqui. Se você tiver dificuldade com essas contas, minha sugestão, cara, pega um papel e vai fazendo a conta. Bota o primeiro bloco aqui. Segundo bloco, qual tem que ser a posição dele? Ah, tem que ser isso e isso. Esse terceiro bloco, qual tem que ser a posição dele? Tem que ser isso, mais isso, mais isso. E vai fazendo essa conta que isso vai ficando visualmente melhor na sua cabeça, tá? Mas a gente fez desse formato aqui que vai funcionar. Show de bola. Com isso agora, galera, a gente tem os nossos blocos criados, tudo desenhado. Agora a gente tem que começar a criar as regras do jogo, tá? Então, a gente já desenhou tudo, agora a gente vai criar as regras do jogo. Então, o que são as regras do jogo? A regra do jogo nada mais é do que as movimentações que podem acontecer. Então é a bola movimentando e o jogador movimentando. São as únicas duas coisas que acontecem aqui. Porque fora isso, quando a bola movimenta, se ela encosta no jogador, eu mudo a posição dela. Quando a bola movimenta, se ela encosta num bloco, eu deleto aquele bloco. Então todas as regras de jogo que acontecem, elas acontecem só nessas 2 horas. O jogador movimenta e a bola movimenta. Então a gente vai criar essas duas funções. Movimentar o jogador e a gente vai criar a função movimentar a bola. Beleza? Essas são as duas funções que a gente vai precisar criar para dar as regras do nosso jogo. Beleza. Como que a gente vai movimentar o nosso jogador? Para a gente movimentar o nosso jogador, a gente vai fazer isso, por exemplo, nesse nosso exemplo, com as setinhas do teclado. Se o cara clicar na seta para a esquerda, ele movimenta o jogador para a esquerda. Clicou na seta para a direita, ele movimenta o jogador para a direita. Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? O movimentar jogador, essa função movimentar jogador, ela tem que receber como parâmetro aqui a tecla que o usuário clicou. Então, eu vou chamar aqui de evento. Lembra que evento era o que o usuário fez, a interação que o usuário fez com a tela? Então ele vai ser um evento. E aí eu vou verificar aqui, ó, se o evento.type for igual, né, a um pygame.keyDown, significa que o evento que o usuário executou é o evento de pressionar a tecla. E aí eu só vou executar isso em 2 tipos de eventos. Em 2 tipos de clique. Ou seja, quando a tecla que o usuário clicou, ou seja, se o evento.key, ou seja, a tecla que o usuário clicou foi um pygame.k_right, ou seja, foi a tecla K de key, né? Foi a key right, a tecla para a esquerda, a seta para a direita, né? Direita aqui. E se o evento que o usuário clicou, né? Ou seja, a tecla que o usuário clicou foi um K left, ou seja, foi a tecla para a esquerda. Só nesses 2 casos eu vou executar alguma coisa. Qualquer outro evento, a função movimentar o jogador não vai fazer nada. Então, se o usuário apertou para a direita, eu vou movimentar o jogador para a direita. Se o usuário apertou para a esquerda, eu vou movimentar o jogador para a esquerda. Como que eu faço para movimentar o jogador? Você tem que mudar essa posição do jogador aqui. A posição, ó, para movimentar o jogador, você tem que mudar essa posição do jogador aqui, a posição do eixo X nele, porque ele só movimenta de um lado para o outro. Então, se ele clicar para a esquerda, a posição do eixo X dele vem mais para perto da tela. Se ele clicar para a direita, a posição do eixo X vem mais para longe dessa parte da esquerda aqui. Então, se ele clicar para a direita, eu vou aumentar o valor dele no eixo X, tá vendo? Se ele clicar para a esquerda, eu vou diminuir o valor dele no eixo X. Então, eu vou dizer aqui, ó. Se ele clicou para a direita, o jogador.x, ou seja, o eixo X do jogador, vai ser o antigo valor do jogador no eixo X, mais, né? Porque ele cliquei para a direita, ele está se movimentando para longe dessa barrinha aqui da esquerda, do canto da esquerda da tela, lembra? O parâmetro left do jogador, esse parâmetro left aqui do retângulo, ele aumenta quanto mais longe da parede da esquerda você tá. Então, se ele clicou para a direita, ele está indo mais para longe da parede. Então tem que somar um valor aqui. Aí você decide quantos pixels ele vai andar para o lado. Digamos que eu ande com ele para o lado 5 pixels. Vou colocar aqui 5 pixels. E se ele clicar para a esquerda, ele vai diminuir, então, 5 pixels no jogador. Tá vendo? É isso aqui que ele vai fazer. Vamos rodar o código para ver se isso aqui vai funcionar? Para a gente botar isso aqui para funcionar no nosso jogo, a gente vai ter que colocar o movimentar o jogador dentro da nossa função, tá? Mas é basicamente isso aqui que tem que acontecer. Quando a gente pegar isso aqui agora e implementar aqui na nossa função, vocês vão ver algumas coisinhas, alguns detalhes que a gente vai ter que dar uma adaptada, tá? Mas a gente vai ver isso já já. Eu quero, antes de testar aqui com vocês, só tratar um detalhe, que é o quê? O detalhe de, cara, o que vai acontecer se esse usuário já estiver muito à direita da tela ou muito à esquerda da tela? Ou seja, se o usuário ficar apertando para a esquerda infinito, ele vai passar para fora da tela. Se ele apertar para a direita infinito, ele vai passar para fora da tela. A gente vai ver isso acontecendo aqui agora, tá? E aí a gente vai tratar isso. Então vamos lá. Se eu rodar o código agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu rodei o código agora, rodei. Estou apertando a tecla aqui do meu teclado, mas ele não está movimentando o jogador. Por que ele não está movimentando o jogador? Porque lembra que eu falei para vocês? Todo movimento ele acontece a cada milissegundo dentro do meu loop infinito. Então tudo que não está no loop infinito, presta atenção,
Tudo que não está no loop infinito, ele não está acontecendo constantemente. Ele acontece uma única vez e foi. Então essa função movimentar jogador, ela tem que estar dentro do loop infinito. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Depois do no meu for, eu vou então mandar ele movimentar o jogador, passando para ele o evento de clique, o evento que aconteceu nesse usuário, que está dentro desse for aqui, né? Está dentro desse for aqui. Se você quiser, você pode, inclusive, pegar essa função aqui do movimento e colocar ela dentro do for do evento, beleza? Dentro do for do evento. Lembrando que essa função aqui de movimentar o jogador, ela só vai acontecer, você pode botar aqui tanto antes do if, né? Ou, como eu tinha falado para vocês que eu gosto sempre de começar com if, depois desse if daqui. Depois do if daqui, tá? Pode botar aqui, tanto faz. Só garanta que ela está fora do if. Ela está dentro do for, mas ela está fora do if. Lembrando, ele só vai movimentar o jogador se o evento de clique aqui for um evento de keydown, ou seja, se você apertou alguma tecla no seu teclado. Qualquer outro evento, meu mouse clicou no X, meu mouse mandou minimizar, movi meu mouse, ele não vai executar o movimentar o jogador, porque o movimentar o jogador só acontece se o evento type for keydown, tá vendo? Então, ó, vou rodar o código agora aqui, rodei, e olha lá. Ué, ele não está fazendo nada ali. Por que ele não está fazendo nada? Ele está executando essa função. Ele está executando a função movimentar jogador. Tanto que se eu chegar aqui no movimentar jogador e botar aqui um print, ó, vou botar aqui, ó, fora de qualquer if, vou botar um print aqui, ó, andou com o jogador, e executar esse meu código aqui todo, executar esse código todo, você vai ver que ele vai dar o print, olha lá. Tô clicando aqui na tela, tô clicando, e ele deu vários prints aqui, ó. Andou com o jogador, andou com o jogador, andou com o jogador, andou com o jogador. Então ele está executando o movimentar jogador. Só que o que ele não está fazendo? Ele não está atualizando a tela para mim. Por que ele não está atualizando a tela para mim? Porque lembra que eu falei para vocês? Tudo que vai acontecer na sua tela tem que estar dentro do loop infinito. Quando a gente mandou ele desenhar o início do jogo, ou seja, desenhar a tela, o jogador e a bola, a gente mandou ele desenhar isso fora do loop. Quando a gente mandou ele desenhar os blocos, a gente mandou ele desenhar os blocos fora do loop. Então essas coisas aqui, elas estão sendo desenhadas uma vez e nunca mais estão sendo atualizadas. Quando eu movimento o jogador, eu tenho que redesenhar o jogador. Eu tenho que desenhar a tela toda preta de novo e desenhar de novo o jogador. Só que agora o jogador está desenhado num outro lugar da tela. Ele andou 5 pixels para a direita ou 5 pixels para a esquerda. Então, a cada evento, né, a cada loop desse while que está aqui, a cada evento daqui, você tem que, de novo, desenhar a tela, desenhar o jogador, desenhar a bola e desenhar os blocos. Você não precisa recriar os blocos. Esse processo aqui de criação de blocos você não precisa fazer de novo. Mas o desenhar as coisas, você precisa desenhar de novo. Então eu vou tirar esse desenhar início do jogo daqui e vou colocar ele aqui, logo antes do for, por exemplo, e desenhar os blocos, vou tirar daqui e colocar aqui ele logo antes desse for aqui também, tá? Então eu vou primeiro desenhar tudo e depois eu verifico se o jogo acabou ou não acabou, se tem que movimentar o jogador, se não tem que movimentar e assim vai. E aí olha lá, vou tirar o print aqui do andou com o jogador para vocês visualizarem o que vai acontecer. Ó. Rodei o código, olha lá agora, cliquei na setinha para a direita, ele está movimentando o jogador. Cliquei na setinha para a esquerda, ele está movimentando o jogador. Ele está movimentando bem pouco o jogador, tá vendo? Bem pouco, ó. Então esses 5 pixels que eu coloquei ali estão realmente sendo bem pouco na movimentação do jogador, vai ficar bem lento. Você pode ir aumentando aqui, aí você pode brincar com isso aqui do jeito que você quiser. Ah, eu quero aumentar isso aqui, não vai ser mais 5 pixels, eu quero que ele ande de 10 em 10 pixels, para ficar mais rápido, cara. Ué, vamos testar, você testa lá, roda de novo, e aí olha lá, agora já tá bem mais rápido aqui. Bem mais rápido eu não sei se eu posso dizer, mas tá um pouco mais rápido. Depois a gente faz essas adaptações, tá? Mas só para você entender isso daqui. Agora, o que vai acontecer? Se a gente rodar o código aqui, ó, e eu apertar para a esquerda, olha lá, tô apertando para a direita, ele tá andando. Apertei para a esquerda, olha lá o que vai acontecer. Tô apertando para a esquerda ainda. Ele sumiu da tela. E agora ele vai voltar para a tela, tá vendo? E aí se eu for apertando para a direita, até o final, ele também vai sumir da tela lá para a direita. Por quê? Porque eu não criei um limite para ele. Eu tenho que dar um limite. Se ele chegar aqui no final da tela para a direita, ele não pode mais andar. Se ele chegar no final da tela para a esquerda, ele também não pode mais andar. Então é isso que a gente vai ter que tratar agora. Vamos tratar? Então aqui, ó, se o jogador... Para a esquerda é mais fácil, né? Se o jogador, ou seja, se a posição do jogador, se o jogador.x, se a posição do jogador é menor ou igual a 0, significa que ele já está saindo da tela. Então ele não pode fazer isso daqui, ou seja, ele só vai fazer isso daqui se a posição do jogador for maior do que 0. Se a posição do jogador for maior do que 0, então deixa o jogador andar para a esquerda. Se a posição do jogador for menor do que 0, né, ou seja, o cara já está saindo da tela, não deixa ele andar para a esquerda. E para a direita? Para a direita, a posição do jogador para a direita tem que ser quanto? Tem que ser
o tamanho do jogador, tem que ser a posição do jogador, mais o tamanho dele, não pode passar do limite da tela. Então, se o jogador.x mais o tamanho dele, o tamanho do jogador, se isso daqui for menor do que a largura da tela, né, que é o tamanho da tela índice 0, que é a largura da tela, então se a posição do jogador mais o tamanho dele for menor do que a largura da tela, então eu deixo ele andar para a direita. Caso contrário, eu não deixo ele andar para a direita. Vamos testar? Rodei o código aqui. Olha lá, estou andando para a direita. Se eu chegar para a esquerda agora, ele não me deixa passar, tá vendo? Estou apertando aqui, ele não está me deixando passar. A mesma coisa lá para a direita vai acontecer, mas eu tenho que fazer vários cliques para ele chegar lá e eu não quero fazer todos esses cliques não. Tá bom? Então, show de bola. Então isso daqui acertou o movimento do jogador. Agora então vamos criar o movimento da bola. Beleza? Então vamos lá. Criar o movimento da bola. O que a gente tem que fazer? A bola ela se movimenta sempre. A cada execução que acontece aqui, a bola ela sempre se movimenta, né? A cada execução do loop aqui, esse movimento da bola vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Então o movimento da bola ele não depende de um evento, né, do usuário interagir. Ele acontece a cada atualização dessa daqui. Então eu vou colocar para ele movimentar a bola aqui. Eu vou colocar ele para movimentar a bola aqui. E o que eu vou fazer é que eu vou passar como parâmetro para movimentar a bola que a gente criou. A bola que a gente criou é esse retângulo aqui, ó. O movimentar a bola, cadê? Cadê a bola que a gente criou? Aqui, a bola que a gente criou tá aqui, é esse retângulo. Então, movimentar bola, a função movimentar bola, ela vai receber como parâmetro a bola em si. Tá, beleza. Então vamos agora movimentar a bola. O que a bola tem que fazer para ela movimentar? Primeiro de tudo, a gente tem que, no movimento da bola, executar um movimento desse daqui, né? Cadê a nossa lista do movimento? A nossa lista do movimento. Tá aqui, ó. Movimento da bola. O primeiro passo é a gente tem que pegar e movimentar a bola. Depois de movimentar a bola, a gente tem que verificar se a bola encostou em alguma coisa ou não. Então, aqui no movimentar a bola, o padrão dela simplesmente vai fazer assim, ó. Bola.x vai ser igual ao bola.x mais movimento bola índice 0. E o bola.y vai ser igual ao bola.y mais movimento bola índice 1. Isso aqui é o movimentar a bola, tá vendo? Então eu tenho que primeiro pegar e andar a bola, a quantidade de passos que ela tem que dar de acordo com essa lista que a gente passou aqui. Então se eu pegar agora e rodar o código, olha o que vai acontecer. Ó. Rodei o código, você viu a bola movimentando, tá vendo? Rodei o código aqui, ó, a bola movimentando. Ó. Viu? Ela foi movimentando rapidão. Beleza? Então cliquei aqui. A bola foi movimentando e foi embora. Beleza. A bola está movimentando muito rápido. Tudo bem. Beleza. Então, a velocidade da bola, depois a gente se preocupa em mexer com ela. Mas agora vamos criar as outras regras. Ele já está movimentando a bola. Só que agora, quando a bola encostar em alguma coisa, então, por exemplo, a bola encostou no jogador. Quando a bola encostar no jogador, eu quero inverter a direção da bola. Quando ela encostar em algum dos limites, eu também quero inverter a direção da bola. Então, encostou, agora a bola vai para cima. Encostou, agora a bola vai para baixo. E assim vai. Então, quando a bola encostar em algum lugar, eu quero inverter o movimento dela. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu vou dizer aqui, ó, o movimento da bola vai ser aquele parâmetro do movimento bola que a gente criou fora da função. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa variável que a gente está fazendo aqui é uma variável global. Por isso que eu falei que o código aqui ele é melhor quando você faz orientado a objeto, né? Quando você faz criando classes. Por quê? Porque eu estou tendo que usar algumas variáveis globais dentro de funções. Isso não é uma prática muito boa, tá? Dentro da programação. Como eu estou usando uma variável global dentro de uma função e eu vou editar essa variável aqui dentro, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer o seguinte, olha. Eu crio uma cópia dessa variável aqui. Eu criei a cópia do movimento, tá vendo? Aqui eu pego o movimento, e aqui eu pego o movimento da bola. Mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa do movimento da bola. E no final, quando eu acabar essa função aqui, eu vou retornar o novo movimento da bola. Vou retornar um novo valor de movimento da bola. E aí, aqui onde a gente está usando essa função do movimento da bola, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, a gente vai atualizar a variável movimento bola, vai ser o movimentar bola, tá vendo? Então a gente vai estar o tempo todo atualizando essa lista aqui de movimento da bola. Inicialmente ele vai receber, ó, ele vai ser simplesmente uma variável aqui. A gente vai alterar ela aqui dentro. Então, se eu tiver que alterar, por exemplo, a bola está descendo, agora eu quero que a bola comece a subir, a gente vai alterar ela aqui. Alterando ela aqui, essa função movimentar bola vai passar isso como parâmetro para a variável movimento bola. E aí, consequentemente, na próxima vez que ele for executar o movimentar bola, ele já vai ter atualizado a variável movimento bola, já vai estar com um novo valor e assim vai, assim vai, assim vai. Beleza? Então vamos lá, vamos criar as regras aqui de alterar o movimento da bola. Primeiro, quando que eu tenho que alterar o movimento da bola? Quando a bola encosta ou na parte da esquerda, ou na parte da direita, ou na parte de baixo, ou na parte de cima da tela. Concorda comigo?
Essas são as 4 coisas que a gente tem que fazer. Então, se o bola.x for menor ou igual a 0, o que significa? Significa que a bola encostou na parede da esquerda. Se ela encostou na parede da esquerda, eu tenho que inverter. O que a gente tem que fazer? A bola está andando 1 em 1. Ela está andando, aumentando aqui. Você viu que ela anda assim? Ou seja, ela está aumentando no eixo X e aumentando no eixo Y. Se ela bateu no zero aqui, sempre que ela bater numa parede, eu tenho que inverter o sinal dela. Então ela tem que virar -1, por exemplo. Eu tenho que inverter o sinal dela naquele eixo que ela bateu. Então se ela bateu nas paredes laterais, eu tenho que inverter o sinal desse primeiro parâmetro aqui, beleza? Do eixo X. Se ele bateu em cima ou embaixo, eu tenho que inverter o sinal dele no eixo Y. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Se o bola.x menor ou igual a 0, então o movimento da bola, índice 0, movimento da bola não, movimento, que é a variável que a gente criou aqui interna, né? A variável movimento índice 0 vai ser, a gente vai inverter, vai ser menos a variável movimento índice 0. Tá vendo? Multipliquei ela por -1. Inverti o sinal dela. Se o bola.y for menor ou igual a 0 também, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter o movimento do índice 1. Movimento índice 1, ou seja, a gente vai inverter o movimento dela no eixo Y. Só que isso é quando ele encosta ou aqui ou na parte de cima. E na parte de baixo, na parte lateral? Da mesma forma que a gente fez com o jogador aqui. Na parte da lateral da direita se o bola.x mais o tamanho da bola for maior ou igual ao tamanho da tela, a largura da tela, que é o tamanho da tela índice 0, isso aqui é a largura da tela, então a gente também inverte. Movimento índice 0 vai ser igual a menos movimento índice 0. A gente também inverte o sinal aqui. A mesma coisa na parte de baixo. Se o bola.y mais o tamanho da bola for maior ou igual ao tamanho da tela índice 1, ou seja, maior do que a altura da tela, então a gente também vai inverter a direção da bola. Movimento índice 1. Beleza? Também vai inverter no eixo Y. Lembrando, o número 0 aqui é o eixo X, porque é a largura, e o número 1 é o eixo Y, porque é a altura. Se a gente rodar o código agora, olha o que vai acontecer. Rodei. Olha que legal. Sempre que ela encostar agora em algum lugar, ela está invertendo, tá vendo? A bola está rodando ali. Sempre que ela encostar em algum lugar, ela está invertendo. É que a bola está muito mais rápida que o nosso jogador. Beleza? Está muito rápida que o nosso jogador. Mas beleza, a gente já vai tratar isso. Show de bola. Agora a gente tem que inverter também o movimento da bola em outras duas situações. Quando a bola encosta na barra do jogador e quando ela encosta em algum bloco. Para isso, a gente vai usar os parâmetros da bola, que é se... Parâmetro da bola não, o parâmetro dos elementos que a gente tem, dos retângulos que a gente tem construído aqui, tanto da bola quanto das outras coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, o pygame.rect, ele tem um parâmetro que é o parâmetro do collide, para a gente verificar se ele colidiu com algum outro retângulo, se um retângulo encostou no outro. Então a gente pode verificar aqui, ó, se o jogador.collidePoint, cadê? Ó? Collide point, ou seja, se ele bateu no ponto bola.x, bola.y, o que significa isso? Significa que um jogador e a bola colidiram, encostaram no outro. Se o jogador encostou na bola, o que tem que acontecer? A direção da bola no eixo Y tem que inverter, porque ele estava descendo, agora ele tem que começar a subir. Então a direção da bola no eixo Y tem que inverter. E se ele bateu em algum bloco, e aí existem vários blocos, então a gente vai fazer aqui, para cada bloco nos nossos blocos, né, na nossa lista de blocos que a gente tem, se o bloco.collidePoint, ou seja, se o bloco colidiu com a bola.x, bola.y, o que significa que tem que acontecer? O movimento da bola tem que inverter também, no eixo Y também, porque ele bateu na bola, né, então movimentar a bola não. Esse aqui, ó. A gente também tem que inverter o movimento da bola. Então, se algum dos blocos bateu na bola, tem que inverter o movimento da bola. Vamos testar? Rodei o código, olha lá o que vai acontecer. Bateu no bloco e já inverteu o movimento. Vamos tentar agora fazer o nosso usuário bater. Ó. Bateu no nosso usuário, já inverteu o movimento. Agora, eu quero acertar essa velocidade do usuário daqui. E talvez alguns de vocês já tenham percebido por que o usuário está numa velocidade tão mais lenta do que a bola. Tá? Por que isso está acontecendo? Pelo seguinte, a bola está movimentando aqui. O usuário está movimentando dentro do for do evento. Então, todos os eventos que acontecem no seu teclado e tal, eles estão atrapalhando o movimento do seu usuário. Se você quiser, você pode colocar ele fora desse for aqui, ó, fora do for de evento. Quando você fizer isso, olha o que vai acontecer. A movimentação do seu usuário vai ficar muito mais rápida agora. Inclusive, ele está extremamente rápido aqui a ponto de você nem conseguir controlar ele direito. Porque a gente tinha passado aqui
um tamanho de 10 para cada movimentação dele. Mas se a gente diminuir isso daqui, por exemplo, para 3 para cada movimentação do usuário, já começa a ficar muito mais factível, tá vendo? Você já consegue movimentar o usuário aqui de 3 em 3, tá vendo? Você pode até diminuir, porque acho que ele tá até bem rápido aqui. Tá dando muita vantagem para o usuário. Vou diminuir aqui, vou botar mais um mesmo. Ele vai movimentar de 1 em 1. E aí, se eu rodar o código agora aqui... Agora me parece mais justo. Justo, um pouco mais justo. Não sei se está exatamente justo, mas está um pouco mais justo, sim. Pronto. Me parece bom. Então vou deixar assim. E aí a primeira coisa, a nossa bola ela começa descendo. Eu não quero que ela comece descendo, eu quero que ela comece subindo, porque senão fica muito impossível do usuário já começar, perdendo o jogo. Então, para a bola começar subindo, o movimento dela no eixo Y tem que começar negativo. Então agora a bola vai começar subindo. Olha só, se eu rodar o código agora, ela começa subindo e dá tempo do usuário se movimentar. Beleza? Então já é a primeira coisa legal aqui que a gente já ajustou. Agora outra coisa que tem que acontecer é, a cada vez que encosta num bloco, a gente tem que tirar esse bloco da nossa lista de blocos. A gente tem que deletar esse bloco. Só que repara, a gente tem esse bloco, ele faz parte de uma lista de blocos. Se ele faz parte de uma lista de blocos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aqui e remover esse bloco da lista. Então, blocos, que é a nossa lista, ponto remove, quem? O bloco que ele acabou de encostar. E aí, como ele removeu esse bloco da lista de blocos, né? A nossa lista total de blocos aqui que a gente construiu, aqui, ó. Essa é a lista total de blocos que a gente construiu, e ele vai redesenhar os blocos, aquele bloco vai sumir da nossa tela. Olha lá que legal agora, se eu rodar o código, encostou no bloco, aquele bloco sumiu da tela. Olha lá, encostou no bloco, o bloco sumiu da tela. Foi pro próximo, encostou no bloco, o bloco sumiu da tela. Tá vendo? E ele vai funcionando numa boa. E é exatamente isso aqui que a gente quer que aconteça no jogo. Beleza? Cara, então agora o jogo está praticamente feito. O que a gente precisa adaptar agora do nosso jogo? A gente precisa, primeiro, que quando a bola cai aqui para baixo do usuário, ela não quique, o usuário perca, acabe o jogo, e contar a pontuação do usuário. E também acabar o jogo quando o usuário bater a pontuação. Então, primeiro, vamos lá. Se a bola chegar nessa posição aqui, eu não quero inverter o tamanho da bola aqui, tá vendo? Eu não quero inverter o movimento da bola. Eu simplesmente vou dizer o seguinte: movimento vai ser igual a none. Ou seja, eu vou dizer que não vai ter movimento nenhum. Ele não vai mais movimentar a bola. E aí aqui o que a gente vai fazer é que se o movimento bola, então aqui ó, se not movimento bola, então se não existe nenhum movimento bola, ou seja, se aquela função movimentar bola retornou none para a gente como resposta, o que tem que acontecer? Fim do jogo vai ser igual a true. Ele tem que acabar o jogo. Tem que encerrar o jogo pra gente. E olha lá, se eu rodar o código agora, quando ele encostar lá no final, bum, acaba o jogo. Tá vendo? Porque ele perdeu o jogo porque encostou lá naquela parte inferior. Então a gente já conseguiu encerrar o jogo de duas formas: o usuário fechando e o usuário perdendo. Agora a gente tem que fazer a pontuação e para o usuário encerrar o jogo com o usuário ganhando. Então, para isso, a gente vai ter que criar uma função aqui, que é a função de atualizar a pontuação do usuário. Def atualizar pontuação do jogo. Beleza? E bom, o atualizar a pontuação, na verdade, é a gente desenhar a pontuação sendo atualizada, né? Então, eu vou colocar aqui o atualizar pontuação para ele desenhar aqui, mas basicamente é ele desenhar a pontuação sendo atualizada. Por quê? Porque essa função ela vai receber uma pontuação e a gente vai aqui dentro dela desenhar então essa pontuação. Como que eu desenho essa pontuação? Primeiro a gente vai escolher uma fonte para ser desenhada. Então vai ser um pygame.font. Você pode escolher na fonte dois parâmetros: o parâmetro do nome da fonte e o tamanho da fonte. Se você não passar nada no nome da fonte, passar none, por exemplo, passar none, né? Não passar nada, mas passar o valor vazio, significa que ele vai usar a fonte padrão dele. Então eu quero que ele use mesmo. E o tamanho da fonte eu vou dizer como 30, o tamanho da fonte. Beleza? Essa aqui é a primeira coisa. Então a gente tem que criar o texto que a gente vai escrever na tela. E a gente cria isso com o nosso fonte.render, para ele escrever um texto. Aí ele vai pedir para você qual texto você quer escrever. Então eu quero escrever o texto pontuação, 2 pontos, e a pontuação do usuário aqui. Então a gente vai botar assim, ó, um Fzinho e a pontuação do usuário aqui. Beleza? Essa vai ser a pontuação do usuário. A gente passa esse valor de anti-alias aqui igual a 1, e a gente passa a cor aqui no final. Qual vai ser a cor que a pontuação vai estar escrita? Eu vou escrever a cor em amarelo. Então, cores amarela. Beleza? Beleza. O que é esse parâmetro anti-alias que eu coloquei igual a 1 aqui? É só como é que vão ficar as bordas das letras, se elas vão ficar smooth, né, suaves, ou se elas vão ficar mais demarcadas. Aí você pode testar aqui parâmetro 0 ou 1 para você ver exatamente como é que ele vai ficar lá. E aí o que você faz é que você agora pega esse texto e dá um ponto blitz nele, ou seja, você coloca ele na tela. Então você passa para ele aqui a tela, onde você vai colocar, e aqui as coordenadas, ou seja, a posição de onde aquele cara vai aparecer na tela.
a posição no eixo X e a posição no eixo Y, igual a gente tinha aqui nos nossos retângulos. Cadê aqui? Ó? Igual nos nossos retângulos, você passava a posição no eixo X e eixo Y. Aqui você vai passar essa posição também aqui em formato de tupla. E aí eu vou colocar ele encostado na tela, 0, e na altura 780, por exemplo, lá embaixo, lá no fundo da nossa tela. Então isso daqui vai fazer com que ele escreva a pontuação pra gente. E aí eu quero que essa função aqui me diga se o jogo acabou ou não acabou, se ele ganhou o jogo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é que se a pontuação for maior ou igual à quantidade total de blocos que a gente tem na tela, significa que o usuário já limpou toda a tela. Então, essa função vai retornar verdadeiro. Acabou o jogo. Caso contrário, essa função vai retornar falso. Ainda não acabou o jogo. Beleza? Então, esse atualizar a pontuação, ele vai ser usado aqui. E aqui a gente vai atualizar a variável fim de jogo, tá vendo? A variável fim de jogo vai ser atualizada aqui. Se ele acabar o jogo por aqui ou por aqui, tudo bem, tanto faz, o jogo vai ter acabado. Mas se ele já acabar o jogo por aqui, ele vai executar isso tudo aqui e pum, vai encerrar o jogo logo ali, beleza? Então vai atualizar a pontuação e aqui a gente tem que passar para ele qual é a pontuação do usuário. Só que qual é a pontuação do usuário? A pontuação do usuário nada mais é do que a quantidade total de blocos que tinha na tela, que é esse valor que a gente já pegou lá no início. Cadê? A quantidade total de blocos que tinha na tela, menos quantos blocos ainda restam na nossa lista de blocos. Por quê? A quantidade total de blocos, no nosso caso aqui, eram 40. Se o usuário já quebrou 3 blocos, a lista de blocos ela não tem mais 40 blocos, ela tem 37 blocos. Então, a gente vai fazer essa conta justamente aqui dentro do parênteses atualizar a pontuação. Então, eu vou botar aqui, ó, quantidade total de blocos na tela, menos o tamanho da lista de blocos. Porque se a lista de blocos tiver diminuído de tamanho, então ele vai atualizar esse cara daqui. Ele vai, bum, ele vai. Se a lista de blocos tiver diminuído de tamanho, a pontuação dele aqui já vai marcar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e assim vai. Beleza? Então, se eu pegar agora e rodar isso daqui, acho que a gente vai estar com o nosso jogo prontinho. Tá vendo? E aí, obviamente, agora as coisas estão bem lentas, tá vendo? Porque como a gente mandou ele atualizar a nossa pontuação a cada iteração, a cada coisa que você vai colocando dentro do seu código, ele vai tornando mais lento aqui. Como eu estou rodando com muita coisa no meu computador, o processo está meio lento aqui, antes ele estava mais rápido. Mas agora o processo está bem lentão aqui, tá vendo? Tá até, tipo, jogo minúsculo. E ele nem escreveu o nosso texto ali na tela, a gente tem que atualizar isso daqui. Opa, cometi um erro aqui, que aqui era tela.blitz, não texto.blitz. É tela.blitz do nosso texto, tá? Então aqui é invertido mesmo. Não é texto.blitz na tela, é tela.blitz no texto. E aí ele escreve isso aqui na nossa tela. Então se eu rodar o código agora sim, a nossa pontuação está aparecendo ali. Ele está bem lento aqui e agora sim, no final, a gente pode acertar as velocidades das coisas que estão acontecendo aqui na nossa tela. E ó, tá vendo? Ele já está marcando a pontuação aqui de forma correta. Então, para a gente acertar a pontuação, eu vou botar a bola para movimentar mais rápido. Ela vai movimentar, por exemplo, de 7 pixels em 7 pixels. E o jogador eu vou botar ele para movimentar de 3 pixels em 3 pixels. Vamos ver se fica bom. Se ficar ruim, a gente depois mexe. Alterei aqui, vamos rodar o código de novo e vamos ver o que acontece. Ah, olha lá. A bola tá movimentando legal. Pô, o jogador tá bem lento, 3 pixels, tá roubado aqui. Então, vamos botar ele de 5 pixels em 5 pixels. E aí a gente vai testando valores diferentes. Agora já começou a ficar mais legal. O jogador tem que ser sagaz, ele tem que pensar sempre no ponto futuro, porque senão ele se ferra. Aí, ó. Tá vendo? E aí você pode ir brincando então com isso daqui e adaptando do jeito que você quiser, mas as regras do jogo estão criadas aqui, estão construídas. Obviamente você pode aumentar essa velocidade e tudo mais, para justamente ele ir conseguindo executar isso mais rápido. Tá bom? Bom, galera, basicamente é isso que a gente tinha que fazer. Era esse o objetivo de mostrar o Pygame para vocês. Ficou um vídeo bem longo, porque a gente foi fazendo todas as regras de construção, fui tentando explicar todas as regras aqui para você, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E, novamente, se vocês quiserem aprender a construir algum outro jogo, tipo Flappy Bird, dá uma olhada aqui na descrição que eu deixei o link lá disponível para vocês de um mini curso ensinando vocês a construir. A gente faz esse processo inteiro, só que para um outro jogo, com imagens e não só criando retângulos e tudo mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.